E aí, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos falar sobre verbo. Mais uma classe gramatical. Então, mais uma gaveta, do nosso armário tipo cômoda que nós vamos abrir. Então, a gente começa falando que as ações que desenvolvemos a todo momento, que pode ser correr, andar, pular, brincar, estudar, todas elas são representadas por verbos. Então, como eu falei, mais uma classe gramatical, e verbo apresenta distintas flexões de número, singular e plural, de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, de modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, de tempo, presente, passado e futuro, voz, ativa, passiva ou reflexiva. E os verbos podem indicar ação, como eu falei ainda agora, estudar, pular, estado, ser, estar, permanecer, ou ainda fenômeno da natureza, chover, trovejar. Tenho certeza que alguns alunos devem estar pensando, já vi isso aí, com certeza. Todos já viram, na época das tias, todos já estudaram sobre verbo. E a gente simplesmente, vai dar um passo além. A gente vai ver algumas novidades sobre essa classe gramatical. Mas a gente começa, falando direitinho desde o início que vem a ser verbo, até para relembrar, que a gente sabe que com o tempo as coisas vão ficando lá no cantinho da memória um pouco esquecidas. Então, a gente começa falando sobre as conjugações verbais, São 3 conjugações. Os verbos que terminam em A pertencem à primeira conjugação. Cantar, estudar. Já se terminar em ER, em ER, pertencem à segunda conjugação. Em IR, terceira conjugação. Sorrir, partir, como correr e vender, são da segunda conjugação. Então, nós temos 3 conjugações verbais. Ok. Temos ainda para falar as formas nominais dos verbos. Também são 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos ver cada uma delas. Infinitivo. Não se refere a nenhuma pessoa. Esta forma verbal, ela representa o nome do verbo. Ou seja, o verbo sem nenhuma conjugação. Por exemplo, ajudar é a melhor forma de gratidão. Ajudar é o verbo, dessa frase, e ajudar está no infinitivo. O verbo não está conjugado. Então, ajudar no infinitivo. Rir é o melhor remédio. Rir também é o nome do verbo, ele não está conjugado. Então, rir está no infinitivo. Já gerúndio, indica o estado de uma ação prolongada, que ainda está em curso. Transmite a noção de continuidade. No gerúndio, os verbos da primeira conjugação, ou seja, aqueles que terminam em AR, que a gente acabou de falar, eles terminam em ando. Já os da segunda terminam em endo e os da terceira conjugação terminam em indo. Olhem os exemplos. Fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir ainda hoje. Fazendo, ação que tem aquela ideia de continuidade. Como é fazer, verbo da segunda conjugação, termina em endo, fazendo. Estiveram investigando minha casa estes dias. Investigando, verbo investigar, primeira conjugação, no gerúndio, investigando. Ok? E temos ainda, de forma nominal, o particípio. A maior parte dos verbos apresenta um particípio regular, terminando em ado, na primeira conjugação, e terminando em ido, se o verbo for da segunda ou da terceira conjugações. Ele estava apaixonado
pela sua melhor amiga. Apaixonar. Olha lá, a primeira conjugação, apaixonar. O réu foi absolvido. Olha lá, absolver, segunda conjugação, absolvido. Então, assim nós vimos as formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Temos ainda para falar sobre locução verbal. Vamos pensar um pouquinho. Observem aí o exemplo. Ainda estou lendo aquele livro. Quantos verbos nós temos aí nessa frase? 2. Estar e ler. Quantas ações estão sendo aí praticadas? Apenas uma. A ação é a ação de ler. Então, é sobre isso que nós vamos falar. O que vem a ser locução verbal? É a junção de 2 ou mais verbos, sendo um auxiliar e um principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Então, locução verbal nada mais é do que a união de um verbo auxiliar mais um verbo principal, que vai dar uma locução verbal. Vamos ver. Olha lá. Como o próprio nome indica, né, os auxiliares, eles acompanham os verbos principais. E o auxiliar que indica aí, no caso, as flexões de número, singular ou plural, e pessoa, né? Primeira, que pode ser do singular ou plural, eu ou nós. Segundo, também singular ou plural, tu ou vós. E terceira, ele ou ela, eles ou ela, ou eles, né? Ele ou ela, eles ou elas. Podem ainda indicar o modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, além do tempo e voz. Então, os verbos principais, eles expressam a ideia central da ação praticada. O auxiliar, ele demonstra o quê? As flexões. E os principais indicam a ação, né, central aí praticada. Vamos ver aí o exemplo. Ainda estou lendo aquele livro que eu conversei com vocês ainda há pouco. Qual é a locução verbal? Estou lendo. Qual é o verbo auxiliar? O estou. E o principal? Lendo. Observe aí que os efeitos de sentido gerados pela locução verbal são possíveis de serem se considerarmos as duas ações praticadas, estar e ler, como sendo apenas uma. Não é possível a gente pensar, né, os efeitos de sentido de cada verbo separadamente. Primeiro a ação de estar e depois a ação de ler. Não, no caso da locução verbal, as duas ações ocorrem ao mesmo tempo. E lembrando que o auxiliar, ele demonstra as flexões, né? No caso aí, estou, primeira pessoa aí, né, do singular, que sou eu, está demonstrando que está no presente. E já o verbo principal indica a ação em si, que no caso é a ação de ler, ok? Então, nas locuções verbais devem ser flexionados apenas os auxiliares e o principal sempre indica a forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio, que nós vimos agora. Olha aí, eles devem ajudar no que puderem. O verbo auxiliar, devem, terceira pessoa do plural. O verbo principal, ajudar, está no infinitivo. Então, o auxiliar, né, ele flexiona. E o principal, além dele não se flexionar, ele está em uma das formas nominais. Nesse caso aí, está no infinitivo. Os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver e ir. Né? Existem, contudo, aí outros verbos que podem atuar como auxiliares, como poder, dever, querer, começará, deixar de, voltará, continuará. São vários que podem funcionar como auxiliares, mas os principais são ser, estar, ter, haver e ir. Então, vamos aí pensar as locuções verbais
com o verbo principal no gerúndio. Olha lá, estou esperando minha vizinha. Meu marido está andando no calçadão. Então, os verbos aí principais, esperar e andar, estão no gerúndio, desculpa. Esperando e andando. Olha agora exemplos com o verbo principal no infinitivo. Quero descansar um pouco. Começamos a estudar russo. Descansar e estudar. Os verbos não estão conjugados. Eles estão no infinitivo. E o último caso com o verbo no particípio. Tenho estudado para o vestibular. Me avise quando você tiver comprado o presente. Estudado de estudar, né, no particípio. Comprado de comprar, também no particípio. Então, temos aí exemplos, né, mostrando os verbos principais em cada uma das formas nominais. E aí a gente chega nos modos verbais, né? O modo verbal, ele caracteriza as várias maneiras como o verbo pode ser utilizado, dependendo da significação que se pretende dar a ele. Nós temos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. No indicativo, o verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá, uma certeza, né? Trabalhando com reais possibilidades para a concretização da ação verbal, ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Já o subjuntivo, ao contrário do indicativo, é o modo que expressa dúvida, a incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação verbal. E o imperativo, né, apresenta-se em 2 formas, afirmativa e negativa, e com ele nos dirigimos diretamente a alguém em segunda pessoa e expressamos o que queremos que esta ou estas pessoas façam, né? Pode indicar ordem, pedido, conselho, depende aí da entonação e do contexto, né? A gente vai perceber se é um pedido, se é um conselho, se é uma ordem. Dentro dos modos, nós temos os tempos verbais. Temos o presente, o passado, que é o pretérito, e o futuro. Cada um dos 2 modos primeiros, do indicativo e do subjuntivo, tem aí os tempos, porque, como eu falei, o imperativo ele tem 2 formas, afirmativo e negativo. Com relação a esses tempos verbais, nós vamos vê-los detalhadamente, mas numa próxima videoaula. Essa videoaula fica por aqui. Lembrando que nós abrimos mais uma gaveta do nosso armário tipo cômoda, que é a gaveta dos verbos. Falamos alguns detalhes, né? Relembramos alguns pontos que já nos são íntimos, mas tivemos aí novidades, infinitivos, gerúndio e particípio, né? Que são as formas nominais. Questão de locução verbal, que também é muito importante, não só nesse momento, mas em outros assuntos que nós veremos posteriormente. É muito importante quando a gente precisa contar os verbos, por exemplo, de uma frase, e a gente identificar 2 verbos, só que representando apenas uma ação, no caso das locuções verbais. Vimos a questão de um auxiliar, que demonstra as flexões, e o principal, que demonstra a ação em si. E vimos aí os modos, né? 3 modos, e dentro desses modos, os tempos. Mas na próxima videoaula a gente continua aí falando sobre os tempos. Era o que tínhamos para hoje, pessoal. Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Até mais!